Livaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde, secretário de Governo Osmar Júnior, boa tarde para você que nos acompanha. Secretário Osmar Júnior, obrigado pela presença, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Livaldo, boa tarde aos telespectadores. Bom, secretário, primeiro, como é que o governo do estado chegou a esse modelo de decreto, um decreto que ele avança um pouco mais nas medidas restritivas, mas não chega a ser um lockdown total, né? Tem dias de funcionamento para as empresas. Olha, o governador Wellington Dias, ele tem trabalhado no sentido de buscar uma uniformização de medidas em todo o país para o enfrentamento dessa pandemia. Esse é um esforço que vem sendo feito, inclusive em decorrência, infelizmente, da falta de articulação do Poder Central, do Ministério da Saúde, que compete a ele essa responsabilidade pela uniformização de medidas. Mas esse é um caminho que, digamos assim, difícil de percorrer em razão das particularidades de cada região, da visão que cada governo tem. Mas esse é um esforço que vem sendo feito e ele começa a produzir resultados. Então, essas medidas, elas hoje são adotadas, digamos assim, na maioria dos estados. Tem duas naturezas elas. Primeiro, reduzir a circulação de pessoas, especialmente para aquelas atividades que aglomeram mais, como festas, shows, bares. Essa tem sido o ponto central, inclusive justifica o toque de recolher. O toque de recolher, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, não é para atingir a atividade econômica, porque a atividade econômica no Brasil, das 9 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, ela é um volume muito pequeno. Mas o número de festas clandestinas, até cassinos, como se descobriu ontem em São Paulo, infelizmente eles existem. E o toque de recolher é um instrumento que ajuda a conter esse tipo de ação. Essa é uma medida vigente hoje praticamente em todo o Brasil. A segunda, o governador dividiu em duas etapas. A primeira etapa, que vai de hoje até quarta-feira, ela tem, digamos assim, um caráter mais brando, no sentido de que parte considerável das atividades podem continuar, mas respeitando determinadas regras, e de quinta até domingo, aí sim, a regra é o fechamento. Vai abrir aquilo que for exceção. As exceções são apenas aquelas que permitem que a população tenha o mínimo de atendimento de suas necessidades. Porque você ficando em casa, você não pode parar de comer. Não pode. Você ficando em casa, você não pode parar de tomar remédios. Você estando doente, você não pode deixar de ser atendido. Se você precisar de segurança pública, você não pode deixar para ser atendido na semana seguinte. Portanto, de quinta-feira até domingo, aí sim, é um sistema muito mais rígido, que poderá ser estendido ou não. Vai depender do grau de contaminação, se cresce ou não cresce, do grau de ocupação da rede hospitalar. Ou seja, ele vigora mesmo até o dia 21. Até o dia 21. Esse decreto estabelece até o dia 21. Agora, é importante que, compreendendo a situação da atividade econômica, especialmente do comércio, dos serviços, o governador resolveu encaminhar para a Assembleia Legislativa um pedido de autorização legal para antecipar o feriado previsto em lei para o dia 19 de outubro. Por que isso? Porque lá no dia 19 de outubro, esperamos já não estar mais sob o regime da pandemia, a atividade econômica poder funcionar normalmente. Então, deixe de funcionar na quinta-feira, se a Assembleia assim entender, mas vai funcionar no dia 19 de outubro, que naturalmente seria um feriado. Então, quinta-feira, já agora? Perdão, desculpa, Livaldo. Nessa quinta-feira agora. Já vale. Já vale para essa quinta-feira. E o ponto facultativo também. O ponto facultativo na sexta-feira. Portanto, quinta e sexta-feira, assim como sábado e domingo, nós esperamos que a população fique em casa e saia exclusivamente para assuntos inadiáveis, sobretudo aqueles relativos à saúde.
Com relação às prefeituras, há algumas que decretaram, Piracuruca, se não me engano, Piripiri, também paralisações, né? Agora, no caso de Teresina, é possível conviver com essa realidade, mesmo a prefeitura discordando dessas restrições mais severas, principalmente aquelas que atingem a economia? Olha, a manifestação que nós acompanhamos do senhor prefeito municipal, doutor Pessoa, é de que, embora eles tenham visão distinta, mas a prefeitura vai seguir o decreto estabelecido pelo governo do estado. Portanto, essa foi a manifestação da prefeitura. Eu tive a oportunidade de conversar com o vice-prefeito, Robert Rios, e o entendimento é no sentido de que eles, digamos, têm visão diferente, mas eles seguirão, a prefeitura seguirá o cumprimento do decreto estabelecido pelo governo do estado. Portanto, nesse aspecto, há um alinhamento que eu acredito que praticamente a totalidade dos municípios, porque, infelizmente, Alivaldo, hoje esse grau de contaminação ele está espalhado pelo Brasil. Ele está espalhado, ele está nas capitais, mas ele está também no interior. Ele chegou... As primeiras manifestações de maiores restrições vieram do interior, que foi Floriano, cidade de Floriano, cidade de Piripiri, cidade de Piracuruca e outras mais que eu não lembro aqui no momento, mas outras que já se anteciparam nessas restrições, dado o grau de contaminação presente no meio da população. Secretário Osmar Júnior, quais foram os critérios utilizados para definir aquilo que é essencial? Nós vimos aqui que houve mudanças em relação ao decreto anterior. O decreto anterior falava, por exemplo, em atividades físicas, em atividades de academias, que eram considerados essenciais, agora não deixam de ser. O que é que mudou na análise para esse novo decreto? Veja bem, as atividades que autorizadas a funcionarem são aquelas consideradas imprescindíveis para a manutenção das pessoas que ficarão em casa. Como eu dei o exemplo de alimentação. Você ficando em casa, você não pode prescindir de se alimentar, de um atendimento de emergência de saúde, na segurança, de um medicamento que você tem que tomar. Esses são elementos imprescindíveis. Há elementos essenciais e a academia, o exercício físico, ele é essencial, tem uma lei que assim determina, assim também como a que regula o funcionamento de igrejas, de cultos religiosos, que existe lei que estabelece como um serviço essencial. No entanto, no entendimento da equipe da saúde, essas atividades elas podem ser praticadas na sua casa, por meio de orientação, que é feito por profissionais, embora, é claro, com um grau de deficiência maior. Mas o critério básico é o seguinte, é aquilo que aglomera pessoas. Se você for numa academia, por maior que seja o controle, e a maioria está seguindo o protocolo, mas dado o grau de contaminação, aquilo é uma aglomeração de pessoas. A mesma forma na igreja, mas logo mais às 16 horas, eu participarei de reunião virtual com pastores de igrejas evangélicas que pediram essa reunião através de uma ação do deputado Gessivaldo Isaías, também com apoio do deputado Coronel Carlos Augusto, no sentido de conversar sobre essa medida, mas eles já adiantaram para mim, eles concordam com a medida, acham que esse período, de fato, algumas igrejas, inclusive, algumas denominações, já tinham, por iniciativa própria, determinado a suspensão dos cultos presenciais. As igrejas, qualquer delas, católica, evangélica, poderão ficar abertas, poderão receber a visita de fiéis, poderão fazer os cultos, as missas, através da plataforma digital, poderão fazer. O que o decreto não permite é a aglomeração de pessoas. Essa é a regra. Secretário, e em relação às mensagens que serão enviadas à Assembleia Legislativa que tratam dos editais relacionados ao auxílio emergencial, já estão prontos? A Secretaria de Governo já os encaminhou para o Parlamento? A Secretaria de Fazenda, sob a responsabilidade do secretário Rafael Fonteles, está ultimando a informação para as mensagens e nós acreditamos que serão enviadas num tempo muito breve.
o governador pediu absoluta prioridade para o envio dessas mensagens. E conversei ontem com o deputado Temístocles, presidente da Assembleia, também com o líder do governo, o deputado Dr. Francisco, e o que eles transmitem é que há um sentimento dentro da Assembleia de urgência para a discussão, o debate e a aprovação dessas medidas. Essa mesma medida do auxílio emergencial também vai tratar do Refis? São projetos distintos? É o mesmo projeto? Eles são projetos distintos, mas serão encaminhados numa só mensagem. Conjunto. Exatamente. Tanto o refinanciamento da dívida quanto esse do empréstimo, o pagamento do auxílio emergencial. Exato. O empréstimo do Piauí Fomento também depende de projeto de lei ou faz parte já das atividades normais do banco? Olha, eu não posso te falar com precisão sobre isso, mas a princípio isso já está regulado. Não depende de uma autorização legislativa específica, porque a agência de fomento ela tem já o seu escopo de atuação definido, portanto, acredito eu. Mas essa é uma definição que será tomada pela Secretaria de Fazenda, pelo secretário Rafael Fonteles. Secretário, na política, a semana começa com uma visita, um encontro, uma reunião muito fraterna, até, digamos assim, harmoniosa, do ex-senador João Vicente Claudino com a principal liderança oposicionista do Piauí, o senador Ciro Nogueira. O governo já conta com o João Vicente na oposição. Como é que o senhor avalia esse momento, mesmo com essa situação da pandemia e tudo mais, mas a política também não para? Olha, os encontros, as conversas, elas fazem parte da vida social, mas especialmente da vida política. Então, para o governo, para digamos assim, a corrente política que elegeu o governador Wellington Dias, que dá sustentação ao governo hoje, ela vê com naturalidade. Não vamos daí já tirar conclusões absolutas sobre resultado de diálogos e conversas. Elas são naturais, ocorrem, nós conversamos bastante. O governador Wellington Dias teve recentemente com o ex-senador João Vicente Claudino, tem sempre um diálogo, portanto não traz para nós nem preocupação e nem conclusão absoluta sobre as consequências. O senhor falou que o debate, a conversa, o diálogo político ele é sempre constante. Hoje já se fala muito que dificilmente passará uma mudança de regra em relação às eleições proporcionais de 2022. Teremos aí uma regra que não envolverá mais as coligações partidárias e até mesmo mudanças como federação já estão sendo colocadas como uma discussão bem distante. As regras, portanto, serão essas que estão valendo agora. O senhor preside um partido que vive um momento crucial. É um partido tradicional, que tem história no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, tem que formar uma chapa mais forte para ser competitivo. E quando eu falo que ele é um partido grande, é porque teve, inclusive, nomes na disputa, na chapa presidencial, né, das últimas eleições, com Manuela Dávila, enfim, é um partido com muita projeção. No estado do Piauí, como é que o senhor está tentando resolver essa equação? O PCdoB vai ter força para disputas eleitorais aqui no estado do Piauí em 22? Olha, esse é um grande desafio para o PCdoB, eu diria para a grande maioria dos partidos organizados no Brasil, porque nós estamos desde a reforma de 1985, que preparou as eleições para a Constituinte, convivendo com o Instituto da Coligação Proporcional, que foi agora suspenso através de uma reforma da Constituição. Portanto, é uma medida nova, ela afeta, tanto é que há um debate muito forte dentro do Congresso hoje sobre as consequências que ela trará para a grande maioria dos partidos. Então, esse debate existe, nós não sabemos ainda qual será o desfecho dele, mas ele existe. Quanto ao PCdoB, nós temos que, primeiro, pontuar que o nosso partido ele tem uma base ideológica, tem um pensamento sobre a vida, sobre a história, sobre o caminho que a humanidade trilha e vai trilhar. Esse pensamento filosófico, essa ideia de mundo
ela, independente de lei, independente de representação, ela existe e ela vai continuar. Essa é uma corrente política, uma corrente ideológica que existe há mais de 150 anos no mundo, que tem uma presença que já alternou momentos de grande força com momentos de uma força menor e às vezes muito pequena, mas que ela tem estado presente na vida política e social no mundo. Ela vai continuar. Quanto ao desafio eleitoral, esse é um desafio grande. Como eu disse, não apenas para o PCdoB, mas para a grande maioria dos partidos. O partido está examinando como vai enfrentá-lo, mas ele vai enfrentar esse desafio. Vai enfrentar, vai manter-se como partido e, sobretudo, manter essa corrente ideológica que tem uma visão de mundo, uma visão que influencia a humanidade há mais de um século, há mais de um século e meio. Eu sempre lembro, Joelson, que na história dos últimos 150 anos, o mundo viveu grandes transformações econômicas, grandes transformações políticas e sociais. E dentro dessas transformações tem um traço comum, que é a presença do pensamento sustentado pelo movimento comunista. Pensamento cujo fundamento está no princípio de que a parte relativa ao trabalho que existe dentro das relações de produção que conduzem o mundo, a parte relativa ao trabalho, ela entre com voz e entre com força, entre também estabelecendo conquistas. Quando a gente fala de jornada de trabalho, quando a gente fala de um salário definido, quando a gente fala do direito das mulheres, quando a gente fala de direito de minorias, tudo isso faz parte do ideário sustentado pelo movimento comunista desde os seus primórdios e está presente hoje. Isso são bandeiras que existiram, existem e vão continuar existindo. E o pensamento, o ideário sustentado pela visão dos comunistas, ele vai continuar. O desempenho eleitoral, eu digo, ele é circunstancial. Ele existe em momentos de grande crescimento, como existe também momentos de refluxo. Nós, infelizmente, estamos num momento de refluxo, com sérias consequências. Mas já enfrentamos no passado, vamos enfrentar novamente esse desafio no presente. Quero agradecer, secretário Osmar Júnior, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado.